Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Check-up Podcast, sempre com entrevistados muito especiais e assuntos também muito especiais. Por isso que o nosso podcast é um grande sucesso. Eu já agradeço a você que tem assistido, que tem compartilhado e já quero agradecer de imediato ao nosso patrocinador oficial do Check-up Podcast, que é o Grupo CLDO-CCO, tratando seus olhos sempre com excelência. Estamos aqui, nosso estúdio no Grupo CLDO-CCO. E hoje falando de um assunto que importa muito para todo mundo, para todas as empresas, seja ela de qualquer, qualquer porte, segmento, principalmente a área da saúde, profissionais da área da saúde, da área da estética, que estão assistindo a gente agora, que é contabilidade. Afinal de contas, Vitor, nenhuma empresa sobrevive sem uma boa contabilidade. Por isso que estamos recebendo aqui no nosso estúdio os diretores, sócios-diretores da Inspira Contabilidade, que é referência em contabilidade, sobretudo na área da saúde, na área médica. Tudo bem, Renato? Tudo bem? Emanuela e tudo bem, Vitor? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Queria imensamente agradecer aqui o convite de a gente poder participar desse podcast, falar sobre o assunto que a gente vivencia, vivemos da contabilidade e a importância do impacto que uma boa contabilidade causa no crescimento de um negócio. Então, de fato, a contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, inclusive, nós, como contabilidade, temos um grande desafio junto com os nossos clientes, que é um trabalho educacional também, mostrar a importância, o valor das informações que a contabilidade gera no dia a dia, os fatos geradores das empresas, fazendo com que os empresários, no caso aqui, os profissionais da área da saúde de um modo geral, desde aqueles que têm um pequeno consultório, aqueles que já possuem uma clínica muito bem estruturada, para eles entenderem a importância e como eles podem aproveitar essa informação, tudo que a contabilidade pode entregar, para você crescer no seu negócio. E lembrando que é profissional da saúde de forma geral, porque às vezes, Natália, é só médico? Não. É profissional da saúde, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra. Aí psiquiatra já é médico. Mas assim, a gente tem a impressão que o público médico ele dá um trabalhinho, dá um trabalho maior, porque assim, são pessoas que, claro, estão preocupadas em estar atendendo ali, e não se preocupam tanto com essa parte de gestão, de contabilidade. É isso mesmo? Médico dá trabalho, profissional da saúde dá trabalho? Não diria o trabalho, mas assim, é uma área que exige um pouco mais da gente. São pessoas informadas, são pessoas que têm um conhecimento, Então, assim, a gente não está trabalhando com qualquer um. Mas a gente gosta de trabalhar com o médico justamente por isso. Porque a gente não precisa estar educando de toda forma aquele tipo de cliente, Ele já vem, de certa forma, com uma bagagem ali e se torna uma linguagem mais fácil, E aí a gente tem trabalhado com eles da melhor forma, sempre atendendo e consegue fluir um pouco melhor, entendeu? O nosso trabalho. O que eu gosto de comentar é o seguinte: o profissional da área da saúde, de um modo geral, ele estudou bastante. Então, ele tem aquela capacidade técnica, aqueles anos de estudos, horas ali no determinado serviço. E, às vezes, acaba sendo um pouco mais difícil também determinados tipos de profissionais entender um pouco sobre nota fiscal, faturamento médico, contas a pagar, contas a receber, a parte de departamento pessoal. Burocrático. Tá vendo? Na área é difícil para todo mundo. É difícil. Eu sou jornalista, já tive empresa. Quem se mete aí a ser empresária também é bem complicado. Empresário é herói. Então, assim, você abrir um CNPJ, fazer contratações, colocar realmente o negócio para funcionar, é um desafio para todos nós. Mas, de fato, é um pouco que a gente entende muito essas dores, ok? Então, a gente consegue, de fato, caminhar, trilhar uma jornada de sucesso, Claro que tem um desafio ali, de fato, tentar transparecer da melhor forma, da forma mais clara ali possível, para que ele possa entender e aplicar ali no dia a dia do seu negócio e ver aqueles benefícios do resultado de uma contabilidade bem assessorada. Emanuela, você já tem bastante experiência, com esse público? Já. Eu trabalho, eu também tenho 10 anos de experiência mais ou menos na área contábil. Também sou controller e
financeiro. Então, na área financeira, onde o cliente geralmente é mais desafiador para ele a questão de lembrar, de pagar, de fazer levantamento de como estão os índices dele, as margens de fato do negócio ali, da parte financeira. Então, a gente, além da contabilidade, nós auxiliamos nessa área. E aí tem as questões de olhar para o negócio de fato, como olhar as margens, como olhar os índices financeiros, ver se a empresa de fato está tendo lucro. Então, a gente, com mais de 10 anos aí de experiência, de forma individual e de empresa, a gente tem focado em auxiliar esses clientes para a tomada de decisão de uma forma mais Assertiva, né? assertiva, exatamente. E vocês têm clientes fortes nessa área também. Isso. Agora, como você falou, desde pequenas empresas mesmo, né? Clientes menores, né? Que tem um fluxo menor, até maiores. Isso. Assim, contando um pouquinho da história da Inspira Contabilidade, a gente surgiu de uma expertise de sócios, né? Cada um individualmente. Eu, particularmente, estou desde 2015 empreendendo como empreendedor contábil, ok? E a Inspira, ela surgiu ali em 2019. Então, de fato, a gente começou na área da saúde com aqueles profissionais que necessitavam fazer o faturamento para determinados hospitais. E atendendo todos esses clientes, né, esses profissionais, à medida que a gente vai entregando um bom resultado, tanto o resultado financeiro, o resultado, a questão de redução de tributos, que é outro ponto que eu vou falar um pouquinho posteriormente, a gente foi começando a entender realmente essas dores. E, de fato, aquele profissional que prestava serviço ali para um determinado hospital, acabou montando seu pequeno consultório, daquele consultório se tornando uma clínica, no laboratório de imagem. Então, de fato, hoje nós atendemos desde profissionais que necessitem fazer o faturamento para um determinado hospital, mas consultórios e clínicas que demandam de uma informação, demandam de uma contabilidade mais consultiva. E aí é nesse nosso papel de fazer com que essa contabilidade consultiva entregue valor a esse nosso cliente, né? Então, por exemplo, vou falar aqui sobre uma tese que já tem uma jurisprudência muito bem consolidada. Temos vários clientes que já fazem essa adaptação tributária, que é a questão da equiparação hospitalar, que é o ponto alto de redução na carga tributária, que a gente pode chegar a uma economia de até 70% nas clínicas e profissionais da saúde que se adequam. Claro que é feito todo um estudo tributário, desde a natureza societária, da natureza jurídica da empresa, estrutura societária, quais são os serviços que, de fato, aquela clínica ela presta ali no dia a dia, se estão de acordo com as normas da Anvisa. Então, a gente faz todo o estudo tributário e chegamos com essa solução de clientes pagando até 70% mesmo de tributo. Então, são cases que a gente tem bastante interessantes nessa área. E são orientações que repercutem bastante no bolso aí, né? Repercute. Você imagina uma clínica que consegue reduzir em até 70% da vida, né? Então, assim, no final das contas, a gente sempre diz que o que importa na contabilidade, no nosso demonstrativo de resultado, é a última linha. Se a empresa teve lucro ou prejuízo. E aí, consequentemente, se eu estou pagando menos de 70% de tributo, carga tributária, está sobrando mais dinheiro nessa última linha, ou seja, esse dinheiro vai para o bolso ali do profissional da saúde, para fazer com que ele possa ter mais tempo com a família dele, mais lazer, ou se ele quiser investir no próprio negócio, fazendo aquisição de mais equipamentos, contratações. Então, de fato, é um trabalho estratégico onde a gente consegue botar esse dinheiro no bolso do profissional da saúde. E aí vocês adequam o tipo de trabalho à empresa, quando a empresa chama vocês para fazer um trabalho, ou vocês já têm um trabalho padrão? Nunca existe um trabalho padrão para empresas. Então, assim, a gente costuma dizer que desde a estrutura societária, ok? Como é que essa empresa vai ser formalizada? Quais serão as cláusulas do contrato social que a gente vai fazer aderir para que ela tenha uma segurança, tanto na questão por exemplo, da distribuição de lucros desproporcional, como na questão da sucessão ali dos sócios. Então, a gente faz um diagnóstico inicial nessa empresa, onde a gente faz essa análise societária e faz uma análise tributária. Então, não existe fórmula pronta. Cada caso é um caso, então o nosso trabalho ele é personalizado e ele se adequa realmente à medida da operação do cliente. Então, fazendo essa adaptação, fazendo essa análise diagnóstica em cada cliente, a gente consegue, através do entendimento do que de fato ele tem ali no funcionamento da clínica dele,
trazer a estratégia certa. Então, por exemplo, tem clientes nossos que a estratégia não seria a equiparação hospitalar, seria, por exemplo, no Simples Nacional, uma estratégia do fator R. Então, a gente tem que ir a fundo, tem que analisar, conhecer bem, por isso que a gente pode dizer que a gente é especialista nesse segmento, porque temos vários cases, temos profissionais, costumamos dizer que nós somos um grupo de contadores. Então, um grupo de contadores que, através de uma tecnologia inovadora, através de profissionais altamente capacitados, a gente consegue entregar, de fato, esse resultado, né, para os nossos clientes. Mas cada caso é um caso, então a gente tem que analisar. Você que está assistindo aí o nosso podcast, que tem uma empresa, desde que um pequeno consultório a uma clínica, entre em contato conosco, que a gente pode, de fato, também fazer esse diagnóstico e fazer essa redução de até 70% Olha, na o sua Instagram empresa. já está aqui, tá? Inspira Contabilidade. Tem contabilidade. Só entrar em contato, marca uma reunião aqui, né, com os diretores e já tira todas as dúvidas. Renato, quais são os maiores erros que vocês encontram nessas clínicas, hospitais, nessas unidades de saúde, profissionais de pessoa física, né? Quais são esses erros de gestão e contabilidade mais comuns? A gente acaba encontrando todo tipo de erro, né? Tanto na área fiscal, pessoal e contábil, e aí, que vai desde falta de licenciamento, falta de alvará, quanto também na parte pessoal, o que se diz a segurança do trabalho, né? E aí a gente faz toda essa avaliação, faz um check-up, passa o feedback para o cliente na hora da entrada, na hora do onboard, digamos assim, na hora que o cliente está fechando o contrato, a gente já passa tudo que está em aberto para a gente conseguir começar, né, a resolver todos esses problemas e durante toda aquela vida que a gente diz, aquela vida útil do cliente durante o nosso escritório que a gente tem um tempo pré-definido, isso tudo é calculado, a gente consegue resolver todo esse problema. Então a gente já tem cliente que tem um feedback assim, Inspira resolveu o nosso problema, resolveu minha vida porque existiam licenças, existiam problemas, burocracia, né? Porque o Brasil, tratando de Brasil, a gente sempre tem burocracia, e que a Inspira conseguiu resolver que nenhum outro conseguiu. Então, assim, a gente já tem bons feedbacks nessa área, né? Tanto na parte de legalização, como parte pessoal, e fiscal, que a gente consegue reduzir a tributação de cada cliente, né? E Emanuele, em que momento esse profissional da saúde, esse médico, ele percebe que precisa profissionalizar essa contabilidade? Quando é que o negócio assim aperta e ele diz assim, eu preciso contratar a Inspira Contabilidade? Eu acho que quando o cliente ele começa a faturar, não é só nem quando está só em faturamento, não se deve pensar só em faturamento, mas ele acaba olhando para os números, né? Mas eu acho que o ideal mesmo seria quando ele está precisando já começar a contratar pessoas para auxiliar, quando ele está atendendo mais hospitais ali, quando é aquele hospital ele é autônomo, ou quando ele quer, de repente, montar uma clínica ou abrir mais unidades de clínica. Então, eu acredito que o ideal mesmo é sempre consultar, porque não existe um tempo certo. Às vezes, abrir um CNPJ cedo demais ou tarde demais pode ser um erro também, né? Então, acredito que entrar em contato, conversar com o especialista, né, com um de nós, é o ideal, e independente do tempo ali que ele sente, mas quando ele está ali olhando para os números ou então sentindo uma dificuldade de, tipo, dúvidas, já não sei mais como, tô com dúvida aqui, já não sei mais o ideal. Como lidar com isso? Como lidar aí com isso. Às vezes vai aumentando também, né? Os funcionários, vai chegando a secretária a mais, um atendente a mais. Complementando, independente da fase do seu negócio, então da maturidade do seu negócio, no primeiro momento você já tem que, de fato, contratar a contabilidade para ser o responsável técnico e poder já naquele início adequar desde todos esses fatores que a gente comentou, né? Então, também fazendo brevemente aqui um comentário sobre os principais erros, a gente encontra de tudo. Então, assim, no nosso serviço, que a gente chama de contabilidade 360 graus, nós já atendemos vários departamentos. Em cada departamento a gente encontra o erro. Por exemplo, na parte fiscal, a gente encontra atividades, procedimentos sendo feitos e emitido nota fiscal com atividade incorreta, que pode gerar um prejuízo tanto para o paciente, para reembolso, para
declaração do imposto de renda, dedução ali do gasto com saúde. Então, a gente se depara com muitos erros nesse simples procedimento da emissão da nota fiscal. Encontramos erros na forma de tributar. Então, assim, em quase todas as empresas da área da saúde que a gente implementa o nosso trabalho, a gente encontra uma redução ali na carga tributária. Então, a gente tem como otimizar. A gente identifica também na parte de departamento pessoal, desde o momento de admitir esse colaborador, né? Qual o salário base, por exemplo, da categoria, qual convenção coletiva eu vi me adequar. Então, a gente se depara com muitos profissionais, por exemplo, com salários defasados. Então, assim, estão em desacordo aí com as regras trabalhistas. Então, a gente consegue também, através desse trabalho, mapear, por exemplo, quais são os profissionais que são PJs na empresa, quais são as formalidades necessárias para que esses profissionais, geralmente do corpo clínico, eles consigam ter um nível de segurança razoável para que a clínica possa fazer aquele repasse àquele determinado profissional. Essa parte trabalhista, fazendo todo um mapeamento de como fazer com que ela tenha o mínimo de risco trabalhista. Então, esse é um papel importante da contabilidade. Outro exemplo aqui que a gente vai falando, vai se recordando, os exames de SST, que são Segurança e Saúde do Trabalhador. Em praticamente todas as clínicas que a gente iniciou o atendimento, elas não estão atendendo a esse critério ali para um sistema chamado e-social, que é uma nova forma de o governo fiscalizar as empresas de forma digital. Então, assim, são vários casos que a gente consegue identificar. Em todas, praticamente 99% das empresas, a gente encontra esses tipos de pendências, como também a questão do licenciamento ambiental. Então, desde uma simples inscrição no CREMEC, então, abriu sua empresa na área da saúde, se tiver atividade da área médica, tem que ser registrado no CREMEC. Se tiver área de fisioterapia, no CREFITO, enfermagem no COREM. Então, você tem que fazer essa adaptação, além dos documentos de licenciamento convencionais nas prefeituras, né? Então, alvará de acionamento, licença sanitária, ou cadastro no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, assim, são muitas informações, mas não se preocupem que a Inspira Contabilidade ela consegue fazer esse diagnóstico e entregar, fazer com que você possa trabalhar mais tranquilo. Você vai só atender, meu Você vai só atender. Prestar um excelente atendimento e deixar a Inspira Contabilidade cuidar do burocrático, né? Cuidar do burocrático. Burocrático é com vocês mesmos. Com certeza vocês pegaram já empresas que vocês começaram a fazer a contabilidade bem pequenas e hoje são grandes empresas. Isso. É bastante comum. A gente identifica no mercado da área de saúde uma grande dor, que é justamente essa rotina de plantões. Trabalhar em vários lugares. Trabalhar em vários lugares. E a gente começa a enxergar que o grande desejo, na maioria dos casos, é de fato o profissional ele construir a carreira dele fora desses plantões. Então, ele realmente, de fato, começar o consultório dele, ele começar ali a formar a carteira de clientes. Inicialmente pode ser algum convênio, né, com algum plano de saúde, mas depois ali migrando aos poucos para o seu atendimento particular. Então, a gente começa ali clientes que começam com uma consulta de R$300, e hoje temos cases de clientes que cobram R$1.200, R$1.500 para uma consulta. Ou seja, eles conseguiram ali, depois de um determinado período, ter mais qualidade de vida, ter uma remuneração cada vez mais forte, né? Então, esse é o papel. E aí, só fazendo um adendo também, quando a gente fala de contabilidade, a gente às vezes pensa muito no burocrático, né? Mas além do burocrático, eu vou reforçar que é o estratégico. É de fato fazer com que aquelas informações sejam visualizadas pelo gestor, pelo empreendedor, e faça com que ele tome a melhor decisão para o negócio dele. Então, na área financeira e contábil, por exemplo, temos alguns relatórios que você, profissional da saúde, se por acaso não olha no dia a dia, lhe aconselho a acompanhar junto com a sua contabilidade, que é o demonstrativo do resultado do exercício, que ele vai dizer se a empresa de fato teve lucro ou prejuízo ali naquele determinado período, o demonstrativo do fluxo de caixa, a famosa DFC, que através desse relatório ele vai dizer como é que está a tua liquidez, né? Se todo mês está tendo ali uma queima de caixa, um superávit de caixa. Então, com esses indicadores somados ao balanço patrimonial, que é assim, para quem não conhece esse termo contábil, né? Esse documento contábil que toda empresa deveria ter, então é uma obrigatoriedade da legislação, e na prática também a gente se depara com empresas que não têm essa documentação, mas ele te dá realmente a situação econômica e financeira naquele determinado período. Ele te dá a segurança para crescer, te dá a segurança para apresentar, por exemplo, para novos investidores. Então, hoje nós temos clientes que, de fato, já abriram a empresa para novos sócios, né, que tiveram que apresentar os documentos contábeis para dar uma segurança para o investidor. Outro exemplo são bancos, né? O cliente ele
acaba querendo fazer uma operação de crédito via Banco do Nordeste, se ele não tiver toda essa documentação contábil bem elaborada, bem definida, e que de fato reflita a realidade daquele negócio dele, ele vai ter uma dificuldade imensa em acessar, por exemplo, as melhores oportunidades de crédito. Então é um trabalho assim, bem amplo, necessário e 360 graus. E que dá valor, e que dá resultado. Pois é, já ia falar. Uma boa contabilidade, ela está diretamente ligada à sustentabilidade dessa empresa, ao crescimento da empresa. Né? É o que você falou. Isso. Ela é formidável para você manter o seu negócio não só manter, sustentável. mas também Crescer. A gente dá ferramentas, né, para que você possa ir em todos esses aspectos, né, para fazer o que você, gestor na área da saúde, possa de fato crescer o seu negócio. E vocês têm visto, Renato, que as pessoas estão mais atentas a isso, né? Os profissionais da saúde estão mais atentos a isso, à contabilidade. A coisa tem mudado. E a gente costuma dizer que a SP Contabilidade acaba blindando esse tipo de profissional para que ele possa ter tempo de atender, né? Então, o médico, o psicólogo, o nutricionista, ele quer atender. É o que ele faz de melhor. Então, a gente faz toda uma segurança, tanto contábil, patrimonial, fiscal, financeira, para que ele possa simplesmente só atender, fazer o que ele sabe fazer de melhor. E tem índices que eles têm que acompanhar, como você falou, né? Isso. Quais são os índices que esses médicos profissionais de saúde têm que acompanhar obrigatoriamente? Pronto, nós temos vários indicadores, desde indicadores financeiros, indicadores contábeis. Posso citar a margem de contribuição. Então, de fato, ali, através do olhar da margem de contribuição, ele consegue saber se, de fato, aquela precificação dele está adequada, ou seja, quanto é que está sobrando ali para eu poder pagar as minhas despesas do meu negócio. Então, esse é um indicador muito importante que a gente comenta. O índice de lucratividade, o retorno sobre o investimento. Então, assim, são vários indicadores que, de fato, vocês têm que estar atentos para fazer essa análise do seu negócio. Okay? Não é simplesmente abrir o consultório, abrir a clínica e deixar ela sobreviver ali praticamente com o que vai faturando. Então, como eu costumo dizer também, tudo vai de estágio do nosso negócio. Claro que se o profissional, naquele primeiro momento, ele já resolve, ele já busca a contabilidade para auxiliar ele vai ter, de fato, uma sustentabilidade e um crescimento do negócio muito mais formidável. Mas tudo vai de acordo com o crescimento. E não tem uma regra também para servir para todo mundo. Pode ser que naquele determinado momento dele, os indicadores sejam menores, ou seja, menos indicadores para ele poder fazer análise e, de fato, tomar as decisões do negócio dele. Então, vai também depender da fase daquele empreendedor. Do negócio, né? Inclusive o regime tributário, que mais se adequa a esse profissional. Isso muda também, né? Pronto. O regime tributário, a gente tem hoje 3 regimes tributários, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, ok? A gente está sempre na área da saúde, a gente tem mais empresas ali entre o regime do Simples Nacional e o lucro presumido. Mas essa decisão, de fato, com o planejamento tributário, inclusive, é um outro serviço que nós temos aqui na Inspira que vai ser formidável esse ano. Não sei se vocês aí que estão nos assistindo no YouTube, mas estamos entrando numa fase de uma reforma tributária. Então, tivemos uma reforma tributária aprovada no ano de 2025. Nesse ano de 2026, estamos em fase de teste, adaptações dos sistemas, mas 2027 nós teremos uma tributação, uma mudança, vai ser drástica para todos, mas vale para todo mundo. Então, não é só para mim, não tem como escapar. E, de fato, vai ser mais necessário esse planejamento tributário para você saber se, de fato, em 2027, qual regime você irá seguir, né? Então, vamos ter algumas mudanças, né? Quais as principais, hein? As principais mudanças nós temos a criação de 2 novos tributos, ok? Que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele irá substituir o ISS, que é um Imposto Municipal sobre Serviços, e também o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E temos a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que ela irá substituir o PIS e a COFINS, que são 2 tributos federais que incidem também sobre o faturamento, né? Temos tributos que não vão ser modificados, né? O IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o INSS patronal, mas esses tributos que a gente chama de tributos diretos aí sobre o consumo vão ser modificados. Então, em 2027, muito provavelmente as empresas, as clínicas, os profissionais da área de saúde, que porventura tenham sua empresa no Simples Nacional, provavelmente elas vão ter que fazer
essa mudança, porque não irá compensar estar nesse regime. Então, a partir desse ano de 2026, nós estamos aos poucos também, né, convocando todos os clientes, mapeando todas as oportunidades, mas é extremamente necessário você criar esse planejamento tributário para que você não tenha surpresas ali em 2027, porque, de fato, a tendência para o mercado, de um modo geral, é crescer a carga tributária. Então, vocês têm que estar preparados. Vitor, eu queria relembrar também que teve uma mudança esse ano, que foi na tributação de distribuição de lucros e dividendos. Então, os clientes, né, que fazem distribuição irregular, que acontece também, é uma coisa que acontece com frequência, tem que ficar mais atento, tem que buscar aconselhamento, porque pode pagar mais imposto e a gente tem estratégias para poder reduzir isso. Então, acredito que aquele cliente que está distribuindo aí fazendo retirada, sem olhar ali para dentro, ou se atentando a essa questão, pode estar pagando, pode no futuro começar a pagar aí imposto que poderia ser evitado. Inclusive, eu vou além. Tem muita gente que está assistindo a gente agora, profissional da saúde, que está pagando mais imposto do que ele deveria. O que a gente está vendo, de forma geral, na legislação, né, como a Manu comentou, foi uma surpresa agora, final do ano, essa nova regra de taxação de lucros e dividendos, que desde 1996 éramos isentos, né, éramos quem é empresário, né, não pagava, ou seja, a empresa ela já tributava, pagava todos ali seus devidos impostos, e essa distribuição caía no bolso do empresário de forma isenta. Então, veio uma legislação agora em dezembro, e de fato ela pode tributar em até 10% essa distribuição de lucros. Então, temos ferramentas, temos soluções de planejamento tributário, planejamento societário, para fazer com que o empresário ele não pague mais esses 10%. Imagine que o empresário teve 2 milhões ali de lucros ali no determinado ano, ele ia pagar mais de 200 mil reais. Ou seja, é um valor que, de fato, a gente tem estratégias aí, assim, entre em contato conosco, que a gente pode fazer esse diagnóstico, mas tem estratégias que vão fazer com que a gente não tenha essa incidência. O mínimo possível, né? O mínimo possível, né? A gente está passando que são estratégias legais, né? Estratégias legais de elisão fiscal, viu? Não é evasão fiscal, não. É, de fato, elisão fiscal de forma segura, de forma que dê uma segurança ali para o nosso cliente. Mas a gente está passando, quando a gente soma reforma tributária, a taxação dos lucros e dividendos, a gente está nas maiores mudanças dos últimos 10 anos. Então, estamos entrando num momento realmente bem crítico, e nós, como profissionais contábeis, temos um desafio maior, que é justamente de chamar o nosso cliente, sentar com ele e traçar a melhor estratégia que vai fazer com que ele tenha minimizado esse impacto dessas novas regras. E como você falou, já começar agora em 2026 a organizar tudo isso para o impacto não ser maior, né? Isso, não adianta... 2027. Isso, não adianta deixar para a última hora. Só... Não. Porque o pessoal declara só no último dia, né? Aí quer deixar para arrumar a casa só na hora, aí complica. O impacto é tão grande da reforma tributária que ela não envolve só contabilidade. Ela envolve o financeiro da empresa, né? Então, tudo, né? A gestão de um modo geral. Então, um dos setores que vão ser impactados dentro das clínicas da área da saúde é o setor financeiro, o setor de compras. Então, a simples decisão de quem comprar, ela já vai ter que ser avaliada, porque dependendo de quem você vai comprar, não vai valer a pena. Pela regra de geração de créditos, pode fazer com que um determinado fornecedor que seja mais barato não vale a pena. Ele vai ter que buscar outro fornecedor, porque na estratégia tributária ele irá gerar mais benefícios através desses créditos tributários e fazer com que a empresa ela tenha uma redução na carga tributária. Então, assim, é uma mudança complexa. Então, o que é que a gente sempre aconselha? Os nossos clientes, principalmente. Vamos sentar, vamos conversar com o setor financeiro da empresa, vamos analisar, de fato, as estimativas de crescimento, as estimativas para os próximos anos, porque tudo isso vai impactar esse planejamento. Quero complementar que tem alguns que nem tem setor financeiro, né? E aí é o mais um trabalho que a gente oferece. A gente consegue, para aqueles clientes que estão querendo crescer, fazer a implantação do sistema financeiro, de uma equipe. Então, a gente consegue fazer esse auxílio e... Enfim, como o Renato falou, a gente tenta blindar o cliente para ele conseguir realmente fazer o que ele faz de melhor, que é atender o cliente dele, né? E a gente cuida
e auxilia no resto. E tem sistemas muito modernos hoje, né? Isso. De contabilidade. Dentro dos nosso hall de produtos que nós prestamos para os nossos clientes, temos planejamento tributário, assessoria contábil 360, estratégica. Esse é o nome que vocês... Nós criamos de acordo com o que a gente consegue ali entregar para o nosso cliente. Temos o BPO financeiro, que é justamente quando o cliente, como a Manu comentou, quando o cliente ele não tem uma estrutura interna, ali um analista financeiro, um gerente, para poder fazer todo esse controle dessa rotina, a gente executa para ele. Ou seja, é o mordomo. É o mordomo. Ou seja, nós entregamos desde a implantação do sistema financeiro e aí a gente adapta muito a operação do cliente. Se o cliente já tiver uma plataforma robusta, uma tecnologia que faça com que a gente possa utilizar, a gente utiliza. Se não, a gente implanta o sistema financeiro e fazemos desde a elaboração do plano de contas, ou seja, todas as categorias de receitas, categorias de despesas, fazemos todos os cadastramentos das contas bancárias nessa plataforma para a gente fazer a conciliação bancária, executamos toda a rotina de contas a pagar, contas a receber, agendamento de pagamento. Então a gente entrega tudo pronto para o profissional, basicamente ele aprovar os pagamentos e no final do mês ele sentar conosco para fazermos uma reunião mensal de resultado, onde a gente apresenta DFC e DRE, fazendo com que ele entenda o que de fato aconteceu naquele negócio. É um produto que cada vez mais estamos crescendo ali nas clínicas, né? Quando a clínica já tem uma estrutura interna de financeiro, a gente tem um outro produto que é a elaboração de dashboards, ok? De BIs, para que a gente possa, através de gráficos, relatórios personalizados, entregar aquela informação e fazer com que ele enxergue e tome a decisão muito mais facilmente. Então é um outro serviço também que na Inspira nós executamos. E pelo que eu estou ouvindo de vocês, um dos grandes diferenciais da Inspira também, além de todo esse profissionalismo, essa bagagem que vocês têm, é esse contato muito próximo, né? Vocês estão sempre se reunindo com o cliente, visitando, dando aquela assistência que todo mundo gosta. Igualmente esse profissional que a gente sabe que é tão ocupado, né? É tão ocupado, né? Então, assim, é o atendimento. De fato, ser consultivo, ser tecnicamente bom, que hoje acaba sendo básico, né? Você ser tecnicamente bom. E proporcionando uma experiência, a gente tem até uma frase no escritório que a gente chama, proporcionamos uma experiência contábil de plena confiança. Ou seja, contabilidade também é confiança. Então a gente consegue ter essa relação e aí temos todo um processo de atendimento desde a criação com alguns clientes de grupo de WhatsApp, onde ele pode ali a qualquer momento estar mandando mensagem, a personalização do atendimento. Então tem profissionais que nós atendemos à noite, ok? Eles passam um dia ali ocupado e a gente acaba tendo essa personalização de atender em períodos fora das jornadas convencionais, né? Então, quando a gente junta toda essa capacidade técnica, toda essa tecnologia inovadora que a gente tem e todo esse atendimento, a gente de fato se torna uma empresa consultiva e de fato dá um resultado e gera valor para os nossos clientes. Além do atendimento Celery, nosso escritório, a gente costuma dizer que a gente gera todo um ecossistema. Então, a gente indica nossos clientes, a gente consome nossos clientes. Muitos clientes acabam sendo nosso amigo, a gente acaba nos reunindo na happy hour, fazendo jantares, almoços. Network, né? Network, é isso. E isso gera todo um ecossistema, né? Que acaba um divulgando o outro, um conhecendo o outro, gerando novos negócios. E é isso que a gente faz um pouco. Além daquele atendimento ser celery, em tempo hábil, né? Porque o profissional da saúde não tem muito tempo a perder. Você te manda uma mensagem agora, daqui a um minuto ele já entra numa cirurgia. Então eu tenho que atender de imediato. Não posso perder tempo, não posso deixar 1 hora, 2 horas aquela mensagem ali, porque só vai ver depois e acaba não resolvendo. Mas enfim, a gente acaba criando todo um ecossistema que gera negócio, gera amizade e gera mais dinheiro para todo mundo. E gera o que as pessoas querem, precisam, que é o relacionamento, né? Então, você que está assistindo a gente agora, ó, se não acessou ainda, se não está seguindo, se não entrou em contato ainda, entre em contato com a Inspira Contabilidade, porque você vai estar entrando em contato com a empresa que tem técnica, atendimento e network, relacionamento. Então, o pacote aí completo. Inclusive, nós temos ali uma agenda, e iremos nos próximos dias divulgar, mas iremos ter a agenda para justamente promover encontros, né? Promover encontros entre clientes, fazendo esse network, fazendo com que cada vez mais a gente possa multiplicar
Então, quando a gente E o Checkup quer estar por lá, porque eu quero também fazer negócios, viu? vai, você com certeza vai estar lá. Conhecer os clientes, né? E o que você falou é muito importante, consumir, indicar, né? Porque é o que as pessoas... É um prazer. E a gente acabou ó, implantando cabelo, eu e o Vitor aqui, viu? O nosso cliente também, a gente indica, a gente tanto consome quanto indica, né? E estou sempre conversando. A clínica Recapilar, ótimo, doutor Renan, doutor João Gabriel, eles são maravilhosos, estão fazendo um grande trabalho, estão crescendo muito. Já ia perguntar por que esse cabelo estava tão bonito. Um dos cases lá inspira, né? Um dos cases. Crescendo junto com a gente. Muito bem. É isso aí, o Vitor tá crescendo mais, né? Estou passando da fase, entrando no 4º mês, então assim, à medida que é de 6 meses a 12 meses o resultado, né? Então estamos com o resultado irá vir. E você viu que a contador perde cabelo, então... Então já é uma característica do contador, já tem que ter o seu terapeuta capilar, né? Foi um cliente que a gente migrou, assim, a gente foi atrás mesmo, que a gente precisava ter um. Então é isso, né, gente? É trabalhar com... dar o máximo de si na sua profissão, que é o que o médico faz, né? Tá lá operando, tá lá atendendo, mas ter todo esse suporte da contabilidade, associada a uma boa gestão, né? Porque hoje a gestão também está em alta, para que esse médico ele fature bem, né? Ele não precise estar... Ele tem a tranquilidade. trabalhando tanto, né? Plantão, e tem a tranquilidade, como você falou. E na Inspira a gente sempre investiu muito em vários aspectos, né? Time, hoje nós temos um time de 20 pessoas. Então nós temos ali nossa sede ali na Avenida Dom Luiz, ali na Aldeota. Então temos uma sede com mais de 100 metros quadrados, onde a gente atende mais de 350 clientes. Então investimos muito em tecnologia também, tanto profissionais capacitados, como eu estava dizendo, nós somos um grupo de contadores que promove essa entrega desse serviço intelectual de extrema importância, mas investimos bastante em tecnologia, toda tecnologia que a gente vê que dá resultado na celeridade do nosso trabalho, na celeridade da resposta ao nosso cliente. Estamos lá e somos, de fato, uma empresa que está preparada para esse novo momento. Como eu estava dizendo aqui, nós iremos passar para a mudança mais drástica em termos de contabilidade e tributação dos últimos 10 anos. E podemos afirmar que a Inspira está preparada para lhe atender e ser essa solução estratégica para o seu negócio. Para que você não trabalhe com riscos, porque são muitos riscos que envolvem o profissional, né? Na área fiscal, na área contábil. Assim, Fiscalização cada vez maior, muito risco, muito detalhe, né? Que a pessoa não sabe. É risco para todo lado. É risco sanitário, de licenciamento. Então, um dia a vigilância sanitária, a GFIS, né, que é o órgão aqui municipal, ela pode fechar a sua clínica se você não estiver adaptado ali com toda a documentação. Da mesma forma, a Prefeitura Municipal de Fortaleza pode abrir uma fiscalização, Receita Federal pode abrir uma fiscalização. Recentemente, a gente está vendo muita fiscalização da Receita na questão de sociedades na área da saúde que tem ali um volume alto de médicos. A gente já viu várias fiscalizações da Receita querendo tributar essa distribuição de lucros, mencionando que foi uma distribuição de lucros disfarçada porque ela não seguiu todo um rito contábil, um rito societário. Então a gente cada vez mais entende que o risco vem de vários lados, né? Então, de fato, a gente tem que minimizar todos eles. Tem um risco trabalhista também, então assim, Esse é terrível. Isso é terrível de um colaborador seu entrar ali com uma reclamação porque você, por exemplo, não estava pagando ali o salário da convenção coletiva, o mínimo, né, que você teria que entregar aquele teu colaborador. Então, assim, nós somos empreendedores bombardeados de todos os lados. E a Inspira consegue, de fato, minimizar, fazer com que você passe por isso tudo um pouco mais leve, né, mais seguro e tendo como a gente costuma dizer também, que contabilidade é confiança. Então, procure o profissional contábil certo, porque, de fato, ele tem que demonstrar, ele tem que lhe entregar essa confiança para você ter tranquilidade e não ter lá na frente uma surpresa aí indesejável, como a gente vê, no caso, muito isso no mercado. Olha, muito feliz de receber vocês aqui, porque quando eu tenho essa sensação de que eu ajudei a muitas pessoas, eu fico muito feliz. E com certeza essa entrevista ela vai dar muitos frutos, vai levar muitos clientes para vocês também, porque eu sei que os clientes que estão vendo a gente, né, os profissionais da saúde, eles querem trabalhar com pessoas sérias, né, que ofereçam essa segurança. E vocês sabem que chegou até aqui ao Checkup, a nossa marca
tem credibilidade. Então, muito obrigada. E eu quero o convite para os eventos de networking. Quero estar também acompanhando todos os eventos de vocês, todos os passos que vocês estão dando aí rumo a mais incrementos tecnológicos, né, de conhecimento. Parabéns a toda a equipe, parabéns ao trabalho de vocês, à história, ao legado na contabilidade. Voltem outras vezes e vamos estar acompanhando o trabalho da Inspira para a gente se inspirar a andar com mais segurança na contabilidade. Sempre. Inspirar, encantar e transformar, né? Esse mercado. Muito bem. Obrigada, Vitor. Obrigada, Renato. Nós que agradecemos pelo convite, estarmos aí lado a lado, parceiros com o Troféu Checkup, o programa Checkup, é uma honra. Então saibam que estamos à disposição, sigam nossa empresa no Instagram, estamos à disposição para bater um papo, fazemos o diagnóstico, entendemos tudo isso que você necessitar para a sua clínica. E quando for lá fazer a reunião, me chama que eu vou tomar esse café com vocês. Ah, com certeza. Agora tem presente do programa Checkup Podcast, Primeiras Damas. Vê que eu errei. Obrigada. Para vocês lembrarem da gente lá nesse escritório que só recebe gente importante, grandes médicos. Vai lá para a mesa. Você inaugurar hoje. Inspira. Muito show. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. E muito obrigada a você que ficou comigo. Quero deixar 2 lembretes aqui. Olha, todo domingo às 19 horas estamos com você lá no programa Checkup para todo o Brasil. Terças às 21 horas, nossa reprise. 27 anos, rumo aos 30 anos, levando muita informação com credibilidade no programa Checkup. E dia 15 de outubro vem aí a mais esperada. Pense em uma festa esperada. Pense numa festa concorrida. Troféu Checkup 2026 com tudo, para superar os anos anteriores e premiar os melhores, aqueles que fazem a diferença na nossa saúde e na nossa estética. 15 de outubro no Palácio Buffet, mais uma vez, o Brasil vai parar, o Ceará vai parar na maior celebração da saúde e da estética que o Ceará já viu. Um beijo para você e se você quer ser o nosso patrocinador do Troféu Checkup, entre em contato com a gente também. Aqui, ó, vem aqui no programa Checkup, fala com a gente no direct, porque você vai brilhar lá junto com os nossos homenageados e com esse público incrível. Conseguimos levar ano passado 700 dos maiores nomes da saúde estética. E pensei que teve concorrência. Teve gente que a gente não conseguiu chamar, mas vamos ver se a gente consegue esse ano. Festa está crescendo, graças a Deus, porque fazemos algo com seriedade, né? Honrando quem realmente merece honra, quem tem currículo, quem tem legado. Não é troféu comprado, é mérito. As pessoas estão muito acostumadas com coisa errada por aí, igual a contabilidade, né? E aí chegou o Troféu Checkup para realmente, com todo esse assinatura aí do Sistema Verdes Mares, homenagear o nosso cerebro de ouro da saúde, homenagear quem merece honra. Então, um beijo para você e até a próxima edição do Checkup Podcast com mais entrevistados especiais. Tchau, tchau.